E um detalhe, pessoal, o meu replicator aqui, ele é um objeto só. Eu posso fazer alguma transformação nele, caso eu queira. Eu posso mover ele de lugar, ele não precisa ficar necessariamente ali dentro da onde eu coloquei minhas partículas. As partículas servem apenas para gerar a posição das minhas réplicas, mas eu posso mover o meu replicator de lugar, e assim como posso também rotacionar o meu replicator, só que ele vai rotacionar todo o conjunto de uma vez, como fosse um item só, né? E também escalonar ele. Escalonando ele vai escalonar todos os objetos de uma vez, vai escalonar o conjunto inteiro. Eu estou escalonando o item replicator, porque todas essas réplicas estão dentro do mesmo item aqui, dentro do meu mesmo item replicator. E se eu escalonar o meu particle cloud, ele vai aumentar toda a área, ele vai aumentar tudo junto, tanto as partículas quanto a área que está onde está o meu cubo, a minha nuvem de partículas. Ele vai aumentar tanto a nuvem de partícula quanto as partículas em si, os objetos estão replicados. Se eu quiser mudar o tamanho da área sem aumentar as partículas, eu não posso escalonar ele como eu estou fazendo aqui. Eu tenho que mudar pela propriedade do particle cloud aqui o tamanho dele. Então agora ele está com 10 metros. Se eu vim e escalonar como eu estava fazendo, as partículas escalonam junto. Agora, se eu mudar o tamanho dele aqui, o tamanho do meu cubo aumentou, mas as partículas continuaram no mesmo tamanho. Entendeu? Esse rate ele vai funcionar apenas se o meu particle cloud estiver no modo cilindro. No modo cilindro eu tenho o rate aqui, onde ele altera o comprimento do meu cilindro, né? Porque eu posso usar o shape como um cubo, como um cilindro ou como uma esfera. Com a esfera, você somente com o cilindro, tanto o cubo quanto a esfera, você vai dimensionar ele somente pela opção Dimension. Com o cilindro, você vai usar também, além do Dimension, onde ele dimensiona o raio, né, o diâmetro do cilindro, o rate você vai controlar o comprimento do cilindro. Okay? Essas outras opções, como máximo de partículas, é o máximo de objetos que ele vai replicar, a distância mínima entre os objetos, e essa opção Scattering aqui não vai fazer muita diferença. Isso aqui é utilizado em animação. Basicamente ele gera um movimento, onde você pode configurar a direção do movimento e uma variação. Ele gera um pequeno movimento para suas partículas. No caso de você fizer alguma animação, você consegue gerar um pequeno movimento às suas partículas. Mas nós não vamos ver a animação por enquanto, ok? Vamos ficar somente nisso. Gera display, se vai aparecer as partículas no display. O replicator está aparecendo, porque o replicator ele tem a sua própria configuração aqui. Se ele vai aparecer ou não na viewport. Essa configuração é somente se a minha nuvem de partículas vai ser mostrada ou não na viewport. Ok? E agora um detalhe. Se eu quiser modificar o tamanho das minhas partículas, não aumentando toda a nuvem como eu fiz agora, porque assim eu estou aumentando a nuvem, está aumentando as partículas, mas está aumentando a nuvem também. E aumentando aqui, as minhas partículas continuam do mesmo tamanho, somente a área onde elas estão sendo replicadas é que está diminuindo ou aumentando. Com 5 metros ficou bem justo, as partículas todas juntas uma da outra. Com 10 metros já melhorou um pouco, mas as partículas estão todas do mesmo tamanho. Se eu quiser controlar o tamanho dos meus objetos replicados,
E não... Eu tenho a opção de random scale aqui no Replicator, só que esse random scale ele vai aplicar uma escala randômica entre os objetos. Não é isso que eu estou falando. Aqui, se eu colocar uma escala randômica, ele vai colocar uma variação, uma aleatoriedade na escala dos meus objetos. Então não vão ficar todos do mesmo tamanho, eu vou colocar uma aleatoriedade. Mas digamos que eu não quero isso, eu quero que todos os objetos... Eu quero simplesmente... O meu cubo original está aqui, ó, esse cubinho pequenininho. O que eu quero, na verdade, é que todos os meus cubos ou fiquem maior que o meu cubo pequenininho ou menor. Eu quero controlar o tamanho das minhas réplicas. Aí, nesse caso, a gente precisa adicionar um outro item aqui na nossa item list, que se chama Particle Modifier. É esse item aqui, Particle Modifier. É esse Particle Modifier que vai possibilitar que a gente modifique as partículas. Ele não está afetando nada por enquanto, eu preciso refazer a cadeia aqui do meu Replicator. Aqui no Particle Modifier eu preciso escolher como point source o meu Particle Cloud, ok? E no Replicator eu não vou mais replicar no Particle Source, eu não vou usar ele como point source, eu vou usar o Particle Modifier como point source, ok? Aí agora, pelo Particle Modifier, eu consigo modificar os itens aqui. Aqui ele está com 100%, então meus cubinhos ficaram com o mesmo tamanho do meu cubo original. Eu tinha modificado o tamanho, mas como agora o que está controlando é o Particle Modifier, ele está dizendo que as minhas réplicas devem ficar com 100% do tamanho. Se eu aumentar esse tamanho aqui, vamos colocar 500% nos 3. Aí eu aumento o tamanho das minhas réplicas. Eu posso colocar uma rotação nelas. Aqui ela já está com uma rotação randômica que eu coloquei no Replicator, né? Eu vou tirar essa rotação aqui do Replicator para eles ficarem todos na mesma posição. Porque no Replicator você coloca uma variação, ele é aleatória nos objetos. Aqui no Particle Modifier eu posso colocar uma rotação uniforme em todos. Vamos por 45 graus. Então, todos eles rotacionaram 45 graus. Com isso você consegue com esse item na sua item list, que é o Particle Modifier. A posição, você pode alterar a posição, dar um offset, né, na posição dele, alterar um pouco a posição deles em relação a partículas. Vocês podem ver que o cubo não está dentro da partícula, a partícula não está dentro do cubo. Sem offset, cada partícula tem seu cubo, certo? Agora com offset eu posso falar que o meu cubo vai ficar 1 metro distante da minha partícula, ou 2 metros, o que eu configurar aqui. Okay? E além desse Particle Modifier, onde eu configuro todos os cubos de uma vez, eu tenho também o Particle Modifier, o Particle Step Modifier, que vai fazer a mesma coisa que o Particle Modifier, só que ele vai fazer em passos, em steps. Em vez de ele alterar toda a configuração de todos os cubos, ele vai alterar um pouquinho de cada cubo. Eu vou adicionar ele aqui, vou remover uma Particle Modifier e deixa eu refazer aqui. O Step Modifier vamos colocar no Cloud e o Replicator vamos colocar no Step Modifier aqui. Eu vou diminuir a minha nuvem. Ok, todos eles estão na mesma posição, no mesmo tamanho. Se eu vim aqui no Step Modifier e colocar uma rotação, por exemplo, no EX de 90 graus, eles vão rotacionar, mas não vai ser quase como se eu colocasse a aleatoriedade ali no Replicator. É que aqui a nuvem ela está bem, como posso dizer, a posição das minhas partículas está bem aleatória, então não vai ser difícil para reparar nisso. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou
apagar esse replicator, essa nuvem, eu vou fazer de novo aqui com o réplica clone. Vou colocar 10 réplicas agora. Ok. Deixa eu voltar para 0 de rotação, como estava no começo. Aqui. Todos os cubos estão na mesma posição, certo? Se eu adicionar aqui a rotação pelo meu Particle Step Modifier, ele vai fazer... não, posição não, rotação. O que ele vai fazer? Deixa eu só tirar que eu estou com 2 replicators aqui, deixa eu tirar. O que ele vai fazer? Eu escolhi que meu objeto tem que rotacionar 90 graus. Só que ele fez ele rotacionou o último objeto 90 graus. Do primeiro para o segundo para o terceiro, ele foi fazendo a rotação. É diferente do clone, onde eu escolhi a rotação, ele rotacionava os seguintes a partir daquele primeiro. Por exemplo, eu escolhia 45 graus ou 20 graus. O primeiro rotacionava 20 graus, o segundo rotava 20 graus em relação ao primeiro, o terceiro 20 graus em relação ao segundo, assim por diante. Aqui não, eu coloquei 90 graus, que seria o último 90 graus, e ele fez um blend aqui entre o primeiro e o último. Então, na verdade, o segundo não está com 90 graus, só o último está com 90 graus, mas ele dividiu esse 90 graus entre todos essa fila de objetos replicados. Então ele foi fazendo a sua rotação gradativamente para chegar no último seu 90 graus. Se eu utilizasse o Particle Modifier ao invés do Particle Step Modifier, eu escolhendo uma rotação aqui, posição não, rotação, escolhendo uma rotação aqui, ele dar uma conferida aqui. Movista. É claro, né, pessoal, 90 graus um cubo vai ficar na mesma posição. Deixa eu colocar uma outra aqui, 20 graus, 30 graus, por exemplo. Ele mudou todos 30 graus, em vez de aumentar o último e fazendo a variação. Essa é a diferença do Modifier e do Particle Modifier. E para modificar as partículas individualmente, tanto aqui no clone, ou como na nuvem de partículas, no Particle Cloud, você precisa usar esse Particle Modifier. Ok? Além do Particle Cloud aqui, a gente tem também esse Particle Generator. Deixa eu dar uma limpada na minha cena aqui, tirar esse ponto code. Esse Particle Generator vai ser quase igual aquele fractal gasket que a gente viu. Eu vou colocar de novo um replicator aqui. Eu vou escolher para replicar meu cubo no meu Particle Generator. Bom, aqui. Deixa eu aumentar um pouco o tamanho dele. Bom, o que ele fez?
Aqui, esse Particle Generator ele tem algumas opções, como radial, array ou linear. No array, ele vai fazer o array da mesma maneira que eu vier aqui e escolher réplica array, é o que eu faço aqui com o Particle Generator. Não muda absolutamente nada. Em vez de eu replicar um cubo, agora eu vou fazer uma rosquinha para replicar essa rosquinha. Olha lá. Eu só fiz um array. Eu escolhi a opção array, escolhi quantos que ele ia replicar de cada lado, escolhi o tamanho, que vai ser a distância dessas réplicas, vamos por 5 metros e 5 de cada lado. Olha lá, nada mais é do que um array. Da mesma forma que eu vim aqui escolher réplica array, é a mesma coisa. Ou se eu escolher radial, vamos colocar um raio maior aqui, 5 e 8. Eu fiz um radial array de réplicas, a mesma coisa. Esse Particle Generator vai efetuar o mesmo procedimento de vir aqui em radial, de vir em réplica radial, ou réplica clone, ou réplica array. Não vai mudar nada. Mas só para mostrar que também tem esse Réplica Generator aqui. Além dele, nós temos também o Modifier. O Step Modifier a gente já viu, que só serve para modificar. O Real Flow Particles vai possibilitar que você importe partículas do Real Flow. Tá? Eu não tenho Real Flow aqui para demonstrar, mas caso você tenha feito alguma animação de líquidos ou qualquer coisa do gênero no Real Flow, você consegue importar aqui a sua partícula do Real Flow direto para o modo. E esse outro Surface Particle Generator, ele vai trabalhar parecido com o nosso Surface Generator aqui, onde você replica os objetos pelo material, mas aqui você vai gerar uma superfície de réplica na geometria mesmo, sem ser pelo material. Eu vou replicar esse meu torus por uma superfície. Deixa eu criar uma nova mesh aqui. Eu vou fazer de novo um plane aqui próximo dele. Deixa esse plane um pouco maior. Não quero um cubo, quero só um plane. Acho que tá bom assim. Bom, aqui eu escolho qual o item que vai receber as minhas partículas. Eu vou escolher o meu plane, a minha mesh. Ou seja, agora a minha mesh está recebendo as minhas partículas. Deixa eu alterar aqui a visibilidade dos vértices. Pessoal, eu acabei fazendo o meu plane na mesma mesh do meu torus. Eu criei um novo mesh aqui, mas não selecionei ele. Acabou sendo criado no mesmo item do torus. Eu não quero isso, eu quero eles em itens diferentes.